Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo quanto aos primeiros socorros. Para estar elaborando o material desta aula, eu utilizei o Manual de Primeiros Socorros para Leigos do SAMU. Tá bom, pessoal? Então, o que vem a ser primeiros socorros? Qual é a definição de primeiros socorros? Primeiros socorros é toda a intervenção imediata e provisória, ou seja, ela vai ser algo que você vai fazer naquele momento, tá bom? Quando a equipe chegar, algumas das coisas que você já fez pode ser substituída pelo material da equipe, feita por pessoas sem conhecimento médico. Pode ser alguma pessoa que tem conhecimento médico, que presenciou um acidente? Pode também. Ainda no local, tanto as vítimas de acidente, mal súbito, o que vem a ser um mal súbito? Pode ser um infarto, um AVE, né, que é o conhecido AVC, ou também algumas enfermidades agudas. A pessoa tem uma hipertensão e está desestabilizada, ou ela tem uma diabetes, essa diabetes também está descompensada. Até a chegada dos recursos especializados, né? Ou até a remoção da vítima para um serviço de atendimento especializado. Então, é algo imediato, se faz assim que presencia o acidente, e é provisório. As manobras, as assistências prestadas vão ser provisórias, tá bom? E a finalidade? Qual que é o objetivo que eu realizo aquele primeiro socorro? O meu objetivo é estabilizar a vítima, tá bom? É tentar estabilizar a vítima até a chegada do serviço de atendimento, tá? E essas pequenas manobras, pequenas coisas que as pessoas às vezes façam, pode estar salvando uma vida, tá bom? E também prevenindo lesões adicionais, porque às vezes a pessoa não vai morrer, mas ela, devido àquele acidente, ela pode ter alguma sequela. E às vezes esse primeiro atendimento pode estar impedindo, pode estar evitando aquela sequela. E ao atender um acidente, ao atender um trauma, é necessário, inicialmente, ver como está aquela cena, observar a cena daquele acidente, daquela situação, daquele trauma. Como que ela está? Ela é segura para estar prestando aquele atendimento? Às vezes você olha uma cena, você observa ela e acha que ela é segura, que você pode estar entrando para estar realizando aquele socorro. Porém, pode ter alguma coisa relacionada que você não observou, que pode, de a qualquer momento, colocar toda a população, todas as pessoas que estão envolvidas naquele socorro, em risco. Então, aqui eu trago para vocês, tá bom? Uma cena. Então, assim, é de extrema importância estar garantindo a segurança da cena. Antes de iniciar a avaliação do paciente, é necessário ter a certeza de que não há risco à sua segurança pessoal, né? Ou senão você pode estar se tornando outra vítima, tá? Aqui eu trago esse exemplo para vocês. Vocês podem ver que nessa cena aqui, um veículo colidiu com um poste, né, de eletricidade. Temos aqui combustível, né? Temos aqui uma cena não sinalizada, não há sinalização e temos vários curiosos próximos. Nessa cena aqui, vocês podem verificar que temos risco de choque elétrico, né? Tem uma rede elétrica aqui. Risco de uma explosão, nós temos combustível, né? E também temos risco de outras vítimas nesse local por colisão. Pode vir outro veículo e colidir nesses que estão estacionados, ou até mesmo nesses curiosos, ou na equipe que veio prestar esse socorro, porque essa cena não está sinalizada. E principalmente em casos de acidentes automobilísticos, é de fundamental importância estar sinalizando a cena. E para fazer essa sinalização, muitas pessoas têm aqueles sinalizadores que nós carregamos nos veículos, né, nos porta-malas. Caso a pessoa não tenha algum objeto específico de sinalização, ele pode estar utilizando pedaços de madeira, plantas que encontrar naquela via, tá bom? Para estar sinalizando que naquele local houve um acidente, tá? E outra questão em relação à nossa proteção é a questão de que em situações de urgência,
a pessoa que está prestando aquele socorro, ela pode estar exposta a risco de contaminação pelo vírus do HIV e da hepatite, que são transmitidos pelo sangue, né? Você pode ter contato com a vítima toda ensanguentada, ter contato com o sangue dela. E aquela pessoa pode ter algum, tanto pode ser portadora, pode ter HIV ou pode ser hepatite. Você pode estar se contaminando, tá bom? Se você tiver alguma lesão no seu corpo, você pode estar tendo risco de contaminação. E também doenças respiratórias, né? Tuberculose, meningite. E hoje em dia, né, mais comum a Covid, né? Covid-19 também é uma realidade e nós também podemos estar expostos. E para estar nos protegendo, é necessário utilizar no mínimo, né, um par de luvas, evitando assim o contato direto com o sangue. Se a pessoa não tiver essas luvas, ela pode estar utilizando sacolinhas ou se não algum saco plástico. E quanto à exposição às doenças respiratórias, hoje em dia, a maioria das pessoas utiliza as máscaras, ou se ela não estiver utilizando, ela guarda, seja no porta-malas, seja no porta-luvas, seja numa bolsa, né? A pessoa hoje em dia tem o hábito de estar carregando máscaras. E após ver se a cena é segura, né? Se há realmente a segurança daquela cena, vai estar avaliando o paciente, né? E essa avaliação é um procedimento rápido, que vai auxiliar na identificação dos riscos à vida e vai ajudar, né, a pessoa que está fazendo o socorro a tomar as decisões sobre os cuidados urgentes mais adequados, né? Ver qual o maior risco, né? O que aquela pessoa, qual é a assistência que aquela pessoa está mais precisando naquele momento e vai tomar os cuidados, as medidas adequadas. Então, vamos iniciar falando sobre as emergências traumáticas, tá bom? Eu dividi esse conteúdo em alguns eixos mais importantes. Inicialmente, nós vamos estar falando quanto às emergências traumáticas, né? Então, o que vem a ser um trauma? O trauma, ele é a lesão corporal resultante da exposição à energia, seja ela mecânica, térmica, elétrica, química ou radiação, que interagiu com o corpo em quantidade acima da suportada fisiologicamente, né? O trauma, ele pode ser intencional ou não, e varia de leve a grave, né? Ou seja, é uma exposição do corpo a uma energia que não seja suportada fisiologicamente, né? Essa energia pode ser tanto mecânica, quanto térmica, quanto elétrica, química ou radiação. A mais comum na nossa rotina é a mecânica, tá bom? Seja por acidentes, seja por queda, seja por lesão por arma de fogo, tá bom? O mais comum de nós, que nós vivenciamos no nosso dia a dia são por exposição à energia mecânica, tá? O corpo geralmente é exposto a uma energia mecânica maior do que a suportada pelo organismo, né? Maior do que a suportada fisiologicamente. Esse trauma ele pode ser intencional, né? Quando um trauma é intencional, vamos dizer, a pessoa dispara contra outra pessoa, dispara uma arma de fogo contra a outra. Esse trauma está sendo intencional. Também autolesão, né, em casos de tentativa de suicídio, as pessoas podem estar se expondo a algum trauma de forma intencional. A pessoa se atira de uma grande altura, a pessoa entra na frente de um veículo, esse trauma foi intencional. Ou não intencional, quando a pessoa sofre um acidente, né? Não intencional, entram os acidentes. E ele varia de leve a grave, né? Temos os traumas de baixo risco e os de maior risco para a vítima. E alguns exemplos de trauma que eu trago para vocês são colisões automobilísticas, atropelamentos, ferimentos por arma de fogo, facadas, queimaduras, choque elétrico, quedas de altura, entre outros, né? Nós temos uma grande variedade de exemplos de traumas, tá? De emergências traumáticas. E aqui eu trago para vocês um mnemônico, né? Mnemônicos são essas letrinhas aqui, que vão nos fazer lembrar dessas medidas deste lado de cá, né? Cada letrinha significa algo a ser observado quando formos avaliar uma vítima de trauma, tá? Esse X aqui é uma novidade, foi aumentado. Antigamente nós tínhamos somente o ABCDE. Esse mnemônico aqui, ele foi criado por um médico americano.
Esse médico, ele estava viajando de avião com a sua esposa e com o seu filho. E esse avião, ele sofreu uma queda. E nessa queda, a esposa desse médico faleceu e o médico e o seu filho, eles ficaram gravemente feridos, né? E durante o resgate deles, até serem conduzidos ao hospital, ele observou uma série de erros, uma série de questões que não estavam sendo priorizadas. Às vezes, a pessoa tinha um foco de estar atendendo, vamos dizer, uma fratura, quando o caso era um sangramento, né? Às vezes, a pessoa estava atendendo a uma fratura e a pessoa estava com um problema na circulação, na respiração, ou seja, não estava vendo prioridades do que deveria ser atendido primeiro. Ele foi observando várias falhas no seu atendimento e do seu filho também. Tanto é que em muitos momentos ele teve que estar auxiliando a equipe médica, dizendo para a equipe médica o que eles deveriam estar fazendo. E ele notou que essas falhas poderiam ter causado sequelas, tanto nele quanto em seu filho, ou até mesmo se a gravidade fosse maior, né, do que a que eles estavam apresentando naquele momento, ao óbito. E, sendo assim, ele criou um protocolo do que deveria ser avaliado inicialmente. Ele fez o protocolo do ABCDE. Depois, estudos acrescentaram esse X, tá bom? Então, vamos ver o que significa cada uma dessas letrinhas, tá bom? Então, esse X ele foi introduzido posteriormente, e esse X significa hemorragias, né? Exsanguinantes, vem de exsanguinantes esse X, né? Todas essas letrinhas vêm de termos ingleses, tá? Da língua inglesa. Hemorragias exsanguinantes seriam sangramentos graves, ou seja, você chegou até a vítima e você observou que ela está com um sangramento muito intenso, está perdendo uma grande quantidade de sangue, você deve procurar conter essa hemorragia, né? Porque geralmente grandes hemorragias elas têm origem, seja de artérias ou também de veias de grande calibre. E com esse sangue que a pessoa está perdendo, a vítima está perdendo, ele está perdendo oxigênio, porque as hemácias, né, como nós sabemos, elas transportam o oxigênio, ou seja, a vítima está perdendo oxigênio. E no ambiente de acidente, numa cena extra-hospitalar, fora do ambiente de hospital, não tem como estar repondo esse sangue que a vítima está perdendo, não tem como estar fazendo uma hemotransfusão naquele local. Sendo assim, a vítima ela pode estar entrando em choque hipovolêmico, ou seja, por baixa volemia, porque está perdendo esse sangue. Então, é necessário estar fazendo procedimentos para estancar essa hemorragia. Então, o controle dessa hemorragia ele é fundamental, porque o paciente pode entrar em choque hipovolêmico, ele pode reduzir o nível de consciência, ele pode entrar numa parada cardiorrespiratória devido a essa perda de sangue grande, então é necessário estar fazendo essa intervenção. Ou seja, a hemorragia externa, nós vemos, né? Nós vemos a perda de sangue. Essa nós podemos intervir a partir do uso de compressas, né? Agora, aquela hemorragia interna, a hemorragia interna, você só consegue observar um hematoma na pele da pessoa, no corpo da pessoa, mas você não consegue quantificar quanto sangue aquela pessoa perdeu, a quantidade daquela hemorragia, e você também não consegue fazer uma intervenção no ambiente extra-hospitalar, né? Numa via pública, por exemplo. Então, essa hemorragia interna, ela é tratada, geralmente, na hora que a pessoa chega no hospital, no centro cirúrgico. Ela é geralmente controlada cirurgicamente, a hemorragia interna, tá bom? Pessoal, em alguns casos mais graves, por exemplo, que a pessoa perde um membro, né? Ou hemorragias que não estão sendo controladas com a parte da compressão, das compressas, da compressão local, tem-se o uso de torniquetes, tá bom? Mas torniquetes têm umas questões muito específicas, tem que ser critérios bem específicos para estar utilizando eles, tá bom? Então, assim, torniquete é só se realmente as compressas, a compressão local não estiver surgindo efeito ou, se não, em caso de amputação, tá bom? Em caso de amputação com sangramentos muito altos, também tem-se a recomendação de estar utilizando torniquetes, tá bom? Lembrando que esses torniquetes, eles não podem ficar muito tempo,
E tem que se também, depois de certo período, você tem que estar afrouxando ele um pouco para estar revascularizando aquele membro, para estar levando sangue aquele membro e depois voltando a apertá-lo, tá bom? A comprimir. E por que se colocou o CSX? Porque haviam pessoas que iam para a letra A, né? Que era controle da coluna cervical e abertura de vias aéreas, e achava que era mais importante estar controlando a coluna cervical do que estar controlando a hemorragia. Bom, a parte da coluna cervical é de importância sim, porque a pessoa pode ficar paraplégica, tetraplégica. Porém, uma grande hemorragia, uma hemorragia de grande nível, a pessoa pode vir a óbito. Então, é preferível salvar a vida daquela pessoa e as sequelas adicionais, do que as sequelas adicionais. Então, é melhor termos uma vítima, né, com a vida estabilizada, né, com vida, do que uma pessoa, do que a tetraplegia. É melhor manter-se a vida, evitar que aquela pessoa venha ao óbito do que as sequelas adicionais, tá bom? Claro que o objetivo é evitar todos os danos. Os danos que nós conseguirmos evitar é o objetivo. Porém, se for para priorizar a vida, uma sequela, deve-se priorizar a vida do paciente. Pessoal, aqui na letra A é abertura de vias aéreas e estabilização da coluna cervical. Então, em caso de trauma, em que há a possibilidade de lesão da medula espinhal, qualquer movimento pode favorecer a lesão medular, deixando sequelas, né? Dependendo do nível, uma tetraplegia. Então, é importante a pessoa que está prestando socorro segurar firmemente a cabeça da vítima com as mãos, né? Para evitar que esse paciente faça movimentos bruscos com a cabeça e tenha um dano na sua coluna cervical, tá bom? E aqui, quando a abertura das vias aéreas, a via aérea aqui seria o espaço para respiração, né? Nós temos a boca e o nariz. Mas aqui eles focam muito na questão da boca, né? Para ver se ela está livre, se tem coágulos de sangue, vômitos, restos de alimento e outros corpos estranhos, né? Pode ter fragmentos dentários, caso tenha tido alguma fratura no dente durante esse acidente, ou a pessoa usa alguma prótese e essa prótese deslocou e está impedindo a respiração. E se esses estiverem presentes, eles precisam ser retirados, tá bom? Então, se a vítima ela está falando, se você chegou e falou: oi, seu José, oi, senhor, como o senhor está, seu José? O que o senhor está sentindo? E ele conversou com você, ele continua falando com você, significa que a via aérea, ela está liberada, ela está permeável, que a gente fala, ela está pérvia. Está pérvia a passagem de ar. E aí, então, você continua segurando a cabeça da vítima, tá? Não pode estar soltando a cabeça da vítima. Mantenha segurando a cabeça da vítima. Se tiver um colar cervical, já na letra A, e vocês estiverem em treinamento, já pode estar colocando esse colar cervical, tá bom? Se não tiver esse colar cervical, mantenha alguém, né? Caso tenha mais alguém, segurando a cabeça da vítima, impedindo que ela faça movimentos bruscos, tá bom? Com a cabeça, tá? Estabilizando a coluna. E se a vítima não está respondendo, ela está desacordada, você vai olhar de novo a via aérea dela, né? Você vai olhar a boca dela para ver se tem algum objeto impedindo a passagem do ar. Se estiver, né? Você vai estar retirando esse objeto. Se ele for visível, se você conseguir ver ele, você vai estar retirando esse objeto, tá bom? Se você retirou e a pessoa continua sem isso, aí você tirou esse objeto e a pessoa voltou a retornar, voltou a falar, conversar, a via aérea está pérvia, tá bom? E você sempre mantém a cabeça da vítima, tá? Sempre segurando a cabeça da vítima, impedindo a movimentação. Lembrando que numa cena de avaliação de trauma, de um acidente, seja qual enfermidade que aquela pessoa manifestou, você não deve dar líquidos e nem qualquer alimento para a vítima estar ingerindo, tá bom? Então vamos para a próxima letra. Aqui na letra B, ventilação e respiração. Você vai observar se a pessoa está tendo expansão torácica, né? Após checar a via aérea, que é a letra A,
A letra A, você vai observar se a vítima está respirando, né? Se o tórax dela está se elevando quando o pulmão enche de ar e se está retornando à sua posição quando o ar sai dos pulmões, né? Você pode estar observando os movimentos do tórax ou se não do abdômen, né? E você vai verificar também a qualidade dessa movimentação e a frequência, né? Se ela está muito rápida, lenta ou se não está respirando. Se esse paciente não está respirando, ele está numa parada respiratória, né? Nesses casos, se tiver um AMBU, né? Um AMBU é um dispositivo, você já pode estar iniciando oferta de ar para esse paciente por meio do AMBU, tá bom? Vamos para a letra C. A letra C é tanto circulação com controle de hemorragia. Você vai verificar o pulso desse paciente. Você vai no pulso carotídeo, que fica aqui próximo, que fica aqui no pescoço, sempre com o dedo indicador e o dedo médio, tá? Nunca com o polegar, porque o polegar ele pode confundir a pulsação do paciente com a sua, tá? Então, você vai com o dedo indicador e o dedo médio no pulso carotídeo, eu vou estar mostrando para vocês a localização dele, e vai estar sentindo o pulso desse paciente até 10 segundos. Se em 10 segundos você não sentiu o pulso desse paciente, ele está numa parada cardiorrespiratória, tá bom? Então é necessário já estar iniciando as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. E essa circulação e controle de hemorragia são das hemorragias menores, ou seja, a pessoa está com pulso, mas está com alguma hemorragia de menor calibre, de menor quantidade, você já pode estar também colocando compressas, tá? Na letra X você não encontrou hemorragias, mas na letra C você encontrou hemorragia de menor quantidade, você pode estar comprimindo, né, com panos limpos, fazendo uma compressão nesse sangramento. Na letra D, é o exame neurológico, tá? Esse exame neurológico, você vai avaliar se houve alguma disfunção do sistema neurológico, tá? Se você observar que o paciente está acordado, se ele está alerta, se ele consegue falar, se ele abre os olhos mediante solicitação verbal, se você chegou, abre o olho para mim, ele abre, se ele está observando, se ele está obedecendo os comandos que você está dando, se você pede para ele abrir o olho, piscar o olho, ele faz isso para você, ele está entendendo o que você está falando e está obedecendo, se ele faz algum gesto de agitação, ou se ele retirar a mão ou o braço frente a algum estímulo de dor que você pode estar aplicando nele, ele está apresentando resposta, né? Então, você já pode ter uma ideia quanto a esse dano neurológico. Agora, se ele não apresenta resposta nenhuma, nem verbal, nem o estímulo doloroso, né? Se ele está inconsciente, desacordado, você já pode estar suspeitando de algum dano neurológico, tá? Esse aqui, exposição e controle de hipotermia, seria estar, né, cortando a roupa da vítima para ver se tem alguma fratura ou se tem alguma hemorragia que ainda não foi observada, e controle de hipotermia, né, tentando aquecer essa vítima, tá? Se a gente tiver alguma manta, se tiver algum objeto que pode estar utilizando para aquecer essa vítima, porque ela perde, né, como está perdendo sangue, o sangue, ele regula a nossa temperatura, né? Ele é responsável pela nossa homeostasia. Perdendo esse sangue, há um desequilíbrio da nossa temperatura. E nisso a pessoa pode entrar em hipotermia, tá? Aqui eu trouxe para vocês onde nós sentimos o pulso carotídeo, tá? Bem nesse nível aqui. E observar também como está esse pulso. Se está fraco, se está forte, se está lento, se está rápido, tá bom? Observar esse pulso carotídeo, tá? É bom estar checando ele. Você checou no primeiro momento e o paciente tá com o pulso presente, passa mais um tempo, você vai e checa novamente para ver se está ok, tá bom? Até o serviço de emergência está chegando no local. Então, vamos falar um pouquinho sobre o trauma, né? O trauma fechado e o trauma aberto. O trauma fechado é o trauma em que não ocorre ruptura da pele. Teve aquele impacto, teve aquela lesão, porém a pele continua íntegra. E o trauma aberto é caracterizado pela ruptura da pele devido ao impacto no local, né? Lembrando que em ferimentos, né, de trauma aberto, se houver sangramento, tem que fazer pressão direta no local, fazer a compressão daquela hemorragia.
Vamos falar um pouquinho de fratura, né? O que é fratura? Fratura é a perda da continuidade óssea, geralmente com separação de um osso em dois ou mais fragmentos após um traumatismo, né? Aquele osso pode estar se perdendo sua continuidade somente em um local ou em várias partes, né? Essa fratura pode ser em um local só, ou pode ter várias fraturas devido a um trauma, em uma mesma extensão óssea, tá? E nós temos a fratura exposta ou aberta, que é quando há ruptura da pele e o osso fraturado ele entra em contato com o meio externo, que é essa segunda imagem aqui, tá vendo? Teve-se a fratura e o osso ele rompeu a pele e teve contato com o meio externo, tá? E aqui nós temos a fratura fechada, que é quando o osso fraturado ele não entra em contato com o meio externo, ou seja, a pele está íntegra, tá vendo? Nós temos um osso fraturado, porém a pele continua íntegra. E os sinais e sintomas mais comuns é dor, né? A pessoa sente dor de intensidade variável, essa dor varia, pode ser uma dor leve até uma dor insuportável. E a deformidade no local, que o local fica apaular, seja pelo edema, tá? Ou seja pelos, pelo hematoma, tem a presença de hematoma, né? E limitação do movimento ou ausência de movimento. A pessoa pode estar sem movimento, não conseguindo movimentar aquele membro, ou o movimento pode estar reduzido, tá? Contusão é a lesão produzida por impacto, tá? Vamos dizer, eu bati o meu dedão na quina, né? Eu bati meu cotovelo, meu braço em algum lugar, eu bati a minha cabeça em algum local, eu tive uma contusão, tá? Batidas leves, tá? É uma lesão produzida por impacto. A maioria das contusões é resultado de uma pancada, né? Ou de uma forte pressão em qualquer lugar do corpo. É uma pancada mais forte, direto nos tecidos moles, né? Tecido muscular, provocando dor, edema, que é um inchaço, equimose. Equimose fica roxeado, é o roxo naquele local que chama equimose. E um possível hematoma, tá? Agora vamos falar um pouquinho de entorse e luxação, né? Primeiro vamos falar de entorse, né? Entorse ela é uma lesão dos ligamentos de uma articulação sem deslocamento das superfícies articulares. Ou seja, teve uma lesão naquele ligamento, porém a articulação ela não saiu do lugar, não se deslocou. O entorse é muito conhecido como torção, né? E os entorses mais comuns são aqueles relacionados ao tornozelo e ao joelho, né? Muito comum ter entorse de joelho, né? Isso tem uma extensão, tem uma lesão do ligamento, tá? Ele tem geralmente um estiramento daquele ligamento. E luxação? Luxação é o desencaixe de um osso da articulação. Aqui nós temos um exemplo de uma luxação de ombro. Aqui está o osso na sua articulação e aqui o osso saiu da articulação dele. Junto com a luxação, pode haver uma ruptura dos ligamentos, tá? É mais comum na luxação de joelho, na qual rompe-se os ligamentos do joelho. E os sinais mais comuns referentes às contusões, entorse, luxação são dor de intensidade variável, deformidade no local também, inchaço, hematoma e limitação de movimento, né? E o que se deve fazer no caso de uma entorse, de uma luxação, de uma contusão? Primeiro, ficar em repouso, colocar gelo no local e, no caso da luxação e da entorse, a imobilização, tá? Então, esses aqui são os cuidados. Emergências traumáticas. Aqui nós temos o TRM, né? O TRM é o trauma raquimedular, tá? É uma lesão da coluna vertebral e medula espinhal. A coluna, pessoal, ela tem a função de sustentar o corpo e proteger, né, no seu interior, a medula espinhal, né? Então, aqui no centro, no interior das vértebras, cada ossinho desse aqui é uma vértebra, nós temos a medula espinhal. Essa medula espinhal, ela liga o cérebro aos órgãos através dos nervos, tá? Então, vem-se o comando do sistema nervoso central por meio da coluna vertebral e os nervos transmitem esse comando, tá bom? A cada nível do corpo. E
Aqui nós temos, ó, essa azulzinha aqui é a coluna cervical, aqui é a coluna torácica, essa verdinha, aqui é a coluna lombar, essa amarelinha, aqui é o sacro e aqui é o cóccix, tá bom? Daqui para baixo nós falamos a coluna lombar, a medula espinhal, ela vem geralmente até a lombar, tá? Até geralmente L2, L1. A partir daqui já tem-se a cauda equina que nós falamos, tá? Que ela se ramifica na cauda equina. Lesões, geralmente, cada nível desse aqui interrompe o movimento ou tem uma limitação, alteração do movimento no nível abaixo. Vamos dizer, eu tive uma lesão na cervical, eu posso ter uma tetraplegia. Tive uma lesão na lombar, eu posso ter uma paraplegia, tá? Dependendo do local que ocorreu esse trauma raquimedular, tem-se a perda ou limitação do movimento, tá bom? Porque, assim, num trauma, né, numa fratura de vértebra, numa fratura vertebral, a gente pode estar essa vértebra. O próprio osso da vértebra pode estar lesionando, na hora que ele fratura, ele pode estar pressionando, lesionando essa medula espinhal, ou ele pode, simplesmente pela fratura, estar desprotegendo essa vértebra, ela fica sem a proteção da vértebra, ela pode estar desprotegendo essa medula, e a medula fica sem a proteção da vértebra, sujeita a qualquer trauma, tá? Então é importantíssimo no momento do trauma estar mantendo a cabeça da vítima sem movimentação, tá? Está segurando firmemente a cabeça da vítima para evitar que ela faça movimentos de rotação ou de extensão que podem estar lesionando essa medula, tá? E as causas mais comuns de trauma raquimedular são quedas, mergulho em água rasa, acidentes de motocicleta e automóvel, alguns esportes também e acidentes por arma de fogo, tá certo? É importante, assim, falar também, se a vítima tiver de capacete, mantenha segurando o capacete, tá bom? Não retire esse capacete, somente se você tiver treinamento para isso e um colar cervical também, né? Se vocês tiverem algum treinamento. Porque tem situações que a pessoa não é capacitada para estar retirando esse capacete e retira de uma forma errada e causa dano à vítima. Tem relato de um paciente que esse paciente ele sofreu uma queda de moto e ficou preso pelo capacete no material de metal, né? Ele colidiu, na verdade, ele colidiu com o veículo e ficou preso com o capacete embaixo desse veículo. E a pessoa chegou e foi achar que ia resolver o problema daquela pessoa e segurou ele pelas pernas e puxou ele para tirar ele do capacete. Nisso, até então, ele não tinha tido trauma nenhum. A coluna dele tinha tido a fratura, porém, a medula ainda estava preservada, né? Teve a fratura na vértebra, mas a medula não tinha sido afetada até então. Mas quando ele puxou essa vítima, ele estendeu, ele fez uma extensão dessa medula vertebral. E isso deixou esse paciente tetraplégico, tá bom? Então, em situações que a pessoa esteja de capacete, se não tiver treinamento, não retire, tá bom? Mantenha a cabeça da vítima no local, segurando o capacete. Mas se houver necessidade, né, eu vou estar mostrando um videozinho aqui para vocês, mais na frente, como que se faz essa retirada desse capacete, tá bom? Da maneira correta, tá? Porque em alguns casos a pessoa vai estar em uma parada respiratória, ou vai estar com algum sangramento, a via aérea obstruída, e vai ter necessidade de estar movimentando esse capacete. Então, nesses casos aqui, sempre acionar o serviço de emergência e aguardar a chegada até o local, tá? Imobilizando a cabeça e o pescoço, tá? Em posição neutra, evitando a movimentação. Vamos falar um pouquinho das imobilizações, né? O objetivo básico da imobilização da imobilização provisória, tá, pessoal? Que é a que vocês vão fazer até o serviço de emergência chegar ao local. É prevenir a movimentação dos fragmentos ósseos fraturados, né? Lembrando que em caso de dor e impossibilidade de movimentação, você deve improvisar uma tala, né? Você chegou lá no local, a pessoa falou que está sentindo dor no braço, na perna, não está conseguindo mexer a perna ou o braço, você deve estar imobilizando aquele membro, tá? Aí você deve estar improvisando uma tala, viu, pessoal? E essa imobilização, ela vai diminuir a dor, ela pode ajudar a prevenir outras fraturas naquele local, lesão de músculo, nervo,
e até vasos sanguíneos, porque às vezes algum osso que fraturou pode estar lesionando, né, rompendo algum vaso sanguíneo de grande calibre. E também a pele, né? E aqui temos alguns princípios básicos das imobilizações. Mantenha o local fraturado em repouso, evitar mexer esse membro com suspeita de fratura ou com fratura confirmada. Corte a roupa para visualizar a lesão. Proteja lesões abertas com panos limpos. Você viu que tem uma fratura exposta, você vai proteger aquela fratura com um pano limpo, tá, pessoal? E faça uma tala. Improvise. Utilize revista, jornal, papelão, madeira. Quando eu não tinha muito, né, as talas flexíveis, que as talas rígidas, talas flexíveis, que nós utilizamos muito na questão intra-hospitalar, eu utilizava muito papelão. Eu tinha vários pedacinhos de papelão cortado e quando tinha alguma necessidade eu utilizava. Madeira, tá bom? Em fraturas de braços, retire objetos que possam interferir na circulação, relógios, anéis, calçados, braceletes e outros se houver. Por quê? Não somente pela circulação, porque como que eu vou estar protegendo essa circulação? Você teve algum trauma, uma fratura, tem a tendência a ter um inchaço, a ter um edema. E se você tiver com algum desses objetos, você pode estar garroteando o membro daquela pessoa. O dedo inchou demais, o anel está impedindo a circulação daquele dedo, o relógio pode estar impedindo a circulação no pulso, na mão da pessoa, né? Então é importante estar retirando. Coloque a extremidade afetada em posição anatômica e alinhada. O pé não pode ficar caído, por exemplo, né? Se houver resistência, imobilize na posição encontrada. Se você foi tentar colocar a pessoa na posição anatômica do corpo e ela sentiu dor ou resistência, você vai imobilizar do jeito que você encontrou. Aplique a tala sempre em duas pessoas. É sempre importante ter alguém ajudando você, tá bom? Uma segura a perna ou o braço fraturado, enquanto o outro coloca a tala. Movimente o mínimo possível até que a tala esteja colocada. A tala deve ultrapassar a articulação acima e abaixo da lesão, ou seja, tala em braço deve ultrapassar punho e cotovelo, e em perna ultrapassar joelho e imobilizar também o pé, porque aqui você está impedindo o movimento da articulação, porque senão a pessoa pode continuar movimentando aquele braço que está com suspeita de fratura e está piorando aquela fratura. Lembre-se, suspeita de lesão grave, chame imediatamente o SAMU e mantenha a imobilização da cabeça e pescoço. Aqui é a forma de estar imobilizando a cabeça e o pescoço. E aqui é quando se tem um colar cervical, tá? Para estar colocando. Aqui é um exemplo de imobilização de braço. Nesse aqui o braço não ficou na posição anatômica, né? Teve limitação, imobilizou do jeito que encontrou. Esse aqui o braço já ficou na posição anatômica, tá vendo? Abaixo do punho, acima do cotovelo. Aqui a perna do mesmo jeito, imobilizou também o pé, acima do joelho, abaixo do tornozelo. Então, pessoal, por hoje é só. Isso era o que eu tinha para estar passando para vocês. Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.